Boa tarde, gente linda, graça e paz para todos. Gente, eu quero compartilhar uma mensagem que está no meu coração já tem uns dias. E eu não sou de decorar versículos da Bíblia, mas esse versículo eu decorei. Está lá em Apocalipse 3:20 e é o próprio Jesus falando pra gente. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Veja que Jesus tem outras passagens na Bíblia em que ele se apresenta como a porta, sendo uma porta estreita, que o caminho que conduz ao céu é uma porta estreita, né? Porque o caminho da perdição é largo, né? É fácil, o pecado é gostoso. Então, por isso que quando você quer caminhar em santidade, a porta é estreita, porque assim, é você só olhar para o céu, olhar para o alto, falar assim, eu quero seguir Jesus, os passos dele. Então, por isso eu estava pensando sobre essa mensagem, e ele também fala assim, que a porta que ele abre, ninguém pode fechar, e a porta que ele fecha, ninguém poderá abrir, porque Jesus vai ser o juiz. A hora que nós nos formos dessa vida, que a nossa vida é assim, ó. Ainda que você esteja gozando uma vida de prazeres, maravilhosa, você não tá nem aí, você até já ouviu sobre Deus, ouviu sobre Jesus, ouviu a sua palavra, mas você não abriu a porta, você não permitiu que Jesus fosse o Senhor da sua vida. O que é Jesus ser Senhor da nossa vida? É querer andar em santidade, é querer tudo aquilo que você sabe que você fazia que não estava correto, aquilo que não é um caminho que não ia te levar para o céu, mas você fazia, você fala, várias pessoas fazem isso, seja o vício, seja a prostituição, sejam as drogas, o adultério, o pecado é gostoso, né? Quem vai falar que o pecado não é gostoso? O pecado é gostoso. Então, por isso, gente, eu fiquei pensando sobre a história do batismo. Quando eu fui batizado e que eu mergulhei, saí da água e não aconteceu nada. Eu era o mesmo Ricardo. Como assim? Como eu achava que ia acontecer algo extraordinário. Do céu ia ouvir a voz, eu sei lá, estrelinhas, rojões, e não. Eu mergulhei e saí o mesmo. Por isso tantos crentes decepcionam e envergonham o Evangelho, porque a ideia é o seguinte: eu ouvi a mensagem de Jesus, eu ouvi falar sobre a Bíblia, eu ouvi falar sobre o batismo, eu ouvi falar o que era, então eu ouvi a mensagem. Mas quando você quer que os milagres aconteçam, para que haja uma mudança na sua vida, você precisa abrir a porta para Jesus. Você deve realmente escancarar, deve deixar que Jesus conduza a sua vida, as suas atitudes e tudo aquilo que você fazia. Mesmo que você fosse 95% correto, como eu me achava, o pastor me perguntou, falou assim, você acha que você vai para o céu ou para o inferno se você morrer agora? Eu falei, eu sou um cara bom, eu sou um bom pai, eu sempre fui um bom marido. Falou assim, eu tenho certeza que eu vou para o céu. Ele falou assim, então, mas não é bem assim. Por quê, gente? Porque Jesus não controlava 100% da minha vida, eu controlava a minha vida. Ainda que eu fosse correto, mas eu controlava a minha vida. E eu achava que isso era o suficiente. Então eu vi algumas coisinhas que eu fazia de errado, uns deslizes. Eu achava que esses deslizes eram normais, que eu poderia. Então, esses deslizes continuam acontecendo depois do meu batismo. Menos, eles vão acontecer cada vez menos, porque o Espírito Santo me incomoda. Ele faz com que eu me lembre e fale assim, opa, Ricardo, o que você está fazendo? Não, esse caminho te conduz para o inferno. E lembra, Jesus falou, a porta que eu fechar, ninguém poderá abrir. Então, se hoje eu for chamado, a gente não sabe, gente, em qualquer momento você e eu podemos ser chamados ou seja, acabar essa vida de prazeres, essa vida boa, acabar. E aí
chegará um dia do julgamento. Então, Jesus vai olhar pelas nossas obras boas e ruins. Ele olhará o nosso coração e aí Ele vai nos julgar. E então, que você e eu, nós possamos, a hora que nos encontrarmos com Jesus, que eu espero que demore um pouquinho ainda, mas a hora que nós nos encontrarmos com Ele, Ele possa nos abraçar e mostrar qual é o caminho do trono. E diz que Ele vai oferecer o caminho, o trono, para nós nos sentarmos. Então, que em nome de Jesus, você e eu possamos nos sentar no trono do Pai. Então, ouça a voz de Deus, mas permita que Jesus entre na sua vida 100%. Ainda que nós continuemos sendo pecadores, mas o Espírito Santo vai nos lembrar o tempo inteiro qual que é o caminho que conduz para o céu. Amém? Fica com Deus, um beijo no seu coração.